Vasconcelos. De volta na programação da sua Rádio Viva FM em 92,5. E o programa é o Jornal da Viva, de Palmeira dos Índios para todo o estado de Alagoas, para o Brasil e também para o mundo. 7h38, 7h38, aqui em Palmeira dos Índios. E na abertura do programa, eu disse que a nossa conversa de hoje, no nosso quadro Espaço Comportamento, é com a psicóloga Poliana Lima Barros. E o assunto: ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa ou não? Bom dia, Poliana, tudo bom? Bom dia, Marcos. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Viva. É um prazer estar aqui nessa sexta-feira de manhã falando com vocês um pouquinho sobre ansiedade. Muito bem. É bom ser uma pessoa ansiosa ou não? Ou é ruim? A ansiedade faz parte também do nosso cotidiano, da nossa vida, aquela expectativa, né? Agora... não é uma escolha, né? Ansiedade é uma emoção, todos nós temos, né? Durante os primórdios da humanidade, nos ajudou muito, né? É uma emoção que nos prepara em momentos difíceis, tanto a fugir como a atacar, né? E todo mundo fica ansioso às vezes, né? E durante os estágios da nossa vida, essa ansiedade ela vai aumentando ou vai diminuindo. E chega em alguns casos que vem os transtornos de ansiedade. Isso sim pode gerar um problema, pode levar a um adoecimento. Nós temos mais de 10 tipos de transtorno de ansiedade. E quais são os mais comuns, então, já que você mencionou, olha, são mais de 10 tipos, né? Então, o ser humano é meio complexo esse negócio, né, rapaz? É problema em tudo quanto é lugar e a gente tem que conviver com as chamadas, vamos dizer assim, com as neuras, na parte da psicologia, do psicológico também. Isso. Nós temos ansiedade generalizada, nós temos as fobias, né? Nós temos o transtorno obsessivo compulsivo, né? Nós temos ansiedade que pode levar a um processo depressivo, né? Esses são os tipos mais comuns de ansiedade. Bem, né, como você mencionou, todo mundo tem a sua... É bom você ser ansioso, mas até certo ponto, né? Um grau, vamos colocar assim, um grau menor. Mas aí quando essa ansiedade vem atrapalhar, eu tenho um exemplo claro, a minha filha, quando ela é ansiosa, hoje ela tem 17 anos, mas quando era pequena, a primeira vez que a gente foi viajar e ela foi para São Paulo comigo, né, ela ficou naquela euforia que passou até o sono. Então ela não conseguia dormir. E quando chegou na hora de acordar para ir, cadê acordar? Teve que ser carregada nos braços, dormindo, porque ela não conseguiu acordar. Imagina um adulto que tem esse sintoma de ansiedade, né? Esse grau de ansiedade. Em casos específicos, é normal a gente ficar ansioso, como eu falei antes, né? Eu estava ansiosa para vir para cá. Né? É aquela expectativa. Algo novo nos deixa ansioso, nos dá insegurança, nos causa medo. O ruim é quando transforma a nossa vida em um transtorno, né? A gente começa a sentir sinais físicos, isso começa a atrapalhar a nossa vida, a atrapalhar nosso sono. É muito comum também na fase da adolescência, né? Surgir ansiedade. Eu vejo também muita criança hoje ansiosa, muitos pais me procuram, né? Poliana, meu filho está ansioso. E o estilo de vida conta muito também. São muitas exigências que a gente tem no dia a dia, a gente quer dar conta de tudo e não consegue, né? Eu vejo também uma falta de organização, né, das nossas tarefas, as coisas que a gente quer fazer. Às vezes a gente deixa as coisas para a última hora também, né? Um estudante, por exemplo, ele tem uma prova e em vez de ele estudar durante a semana para essa prova, ele deixa para estudar na noite anterior. Ele não conseguiu estudar todo o conteúdo, ele vai ficar ansioso, né? Porque não deu conta. Ele acorda e diz, eita, agora me ferrei, porque tem tanta coisa para estudar e não vai dar tempo, né? E os sinais mais comuns que a gente vê as pessoas falando muito da ansiedade: eu tô com coração acelerado, eu tô com sudorese, eu tô com taquicardia, né? Esses são os sinais mais comuns, né, que as pessoas observam. Muita gente vai parar na UPA achando que está tendo um infarto, que está morrendo. Quando chega lá, o médico, você não tem nada, é emocional.
né? Procure um psicólogo, procure um psiquiatra, mas também tem outros sinais velados da ansiedade. Esses são os sinais mais comuns, né? A insônia, taquicardia, sudorese, coração acelerado. Às vezes o corpo fala que tem algo errado com a gente. As tensões musculares. Uma pessoa que está ansiosa, ela está sempre tensa. Né? Ela está sempre... Pode ver que uma pessoa ansiosa, a primeira coisa que eu falo é... Destrave a língua. Tire a língua do céu da boca. A pessoa está... Né, com a língua no céu da boca. Tá dura. Eu destravo a língua, relaxe, baixe os ombros, né, respire. Né, a pessoa está ofegante, às vezes começa a sentir dores em determinada parte do corpo. E às vezes não é nada físico, e sim emocional. Com certeza. Você falando dessa forma, eu lembro quando a gente vai dar treinamento, né, de media training. Olha, como você se portar à frente de uma câmera, de um repórter, vai fazer uma entrevista, vai enfrentar uma plateia. Então, é aquilo ali, todo duro, se tremendo, né? Frio na barriga. Então, isso é um aspecto também da ansiedade. Você mencionou, hoje está mais comum também as crianças, né? É porque elas estão mais presas ou porque os pais não deram a oportunidade a ela também, né, por proteger demais? Olha, deixa que eu sofro por você, né, eu tenho um cuidado. E qual é o pai que não quer? Jamais. Imagina, né, você imaginar, você ver o seu filho sofrendo por alguma coisa. Não, eu quero sofrer por você. E aí, porque a gente não quer deixar ele passar por aquele momento, ele não está se preparando para a vida, e aí no momento que chega... eu nunca passei por isso, e agora a ansiedade vai ao topo. É o que a gente falou há uns 15 dias atrás, quando eu estive aqui. As crianças, os adolescentes, os adultos também estão muito intolerantes à frustração. É isso. Eu sempre digo às pessoas que ela não foi dormir e acordou ansiosa. A ansiedade, ela não vem do nada, né? Ela é desencadeada. Ansiedade não, transtorno de ansiedade. Ela é desencadeada, né? O balde não derrama por conta da última gota. Ele derrama porque ele já está cheio, né? Tem coisas acontecendo. E você mencionou as crianças. 90% dos problemas que as crianças apresentam em terapia, em si, os problemas não estão na criança, está na relação com os pais, né? Criança aprende muito por observação, né? Eles aprendem muito com o comportamento dos adultos, né? E se a criança está sendo privada de alguma coisa, está sendo exposta a certas coisas que não está de acordo com a idade dela, né? Isso pode gerar, sim, um transtorno de ansiedade na criança. Então é por isso que a responsabilidade dos pais, tá? O que você faz em casa, olha, reflete na criança. Então, o que está acontecendo de errado, até mesmo relacionamento na família, o pai com a mãe com o pai, né? A criança está vendo aquilo ali, mesmo pequenino, ele nem entende, mas olha, aquilo ali é um espelho para ela, tá? O que pode estar acontecendo de errado ali, mais à frente pode ser o normal para ela, e ela vai fazer a mesma coisa. Eu até sempre brinco, né? Diz, olha, você que trata mal o idoso em casa, você que tem um avô, né, alguém idoso em casa, ou até mesmo na rua, tá? Lembre-se que está sendo o espelho para o filho, tá? Para ele vai achar normal. Quando você tiver velho também, idoso, necessitando, ele vai dizer, olha, papai fez isso também com meu vovô, então eu vou fazer isso com o papai, que é normal, né? Justamente. Às vezes a mãe fala com o filho gritando, cala a boca, menino, cala a boca, fale baixo. E a mãe está gritando, né? Então isso vai gerar uma confusão na cabeça da criança. Poxa, minha mãe está mandando eu falar baixo, ela está gritando comigo, né? Às vezes também a criança tem, enquanto mais nova, tem uma dificuldade de trocadilhos, de entender que você está sendo sarcástico. Abra a porta para você ver o que vai acontecer. Vai abrir aquela porta. A criança, na cabeça dela, você está mandando ela abrir a porta. Ela vai abrir a porta. Né? E de repente vem um tapa, vem uma briga, ela fica sem entender. Isso pode sim acarretar em uma ansiedade, um transtorno de ansiedade. Vamos lá. A criança não vai chegar para a mãe, nem para o pai ou para alguém da família e dizer, olha, eu quero fazer um tratamento porque eu estou ansiosa, além do limite, né? Então, é a família, é o pai, é a mãe, né? É alguém que é o tutor que vai
tentar ir, não tem nada, não está legal, está acontecendo alguma coisa com essa criança. Então, o que fazer? Você mencionou alguns sinais, mas como eu vou descobrir? Porque aquela velha história, a gente nunca acha que isso é com alguém da família da gente, sempre é com a do vizinho, né? Com outra pessoa. Como é que a gente acorda para dizer, ih, rapaz, esse negócio está acontecendo e aqui na minha família? Tanto com a gente, tanto com os outros, é difícil da gente tomar alguma decisão, é difícil da gente observar que tem algo errado e ir lá falar com a pessoa. A gente precisa de muita intimidade, mas principalmente com a gente sabe quando tem algo errado, né? A gente sabe quando tem algum problema acontecendo, a gente está perdendo o sono, a gente está comendo demais ou está comendo de menos. E como fazer, né, para procurar ajuda? Primeiro é aceitar que eu estou passando por um problema, que eu não estou bem, que eu estou ansioso, né? Eu estou com um transtorno de ansiedade e saber qual é a causa, né, que está me deixando assim ansioso, né? E procurar ajuda, né? Ajuda especializada. Só um profissional da saúde, um médico, um psiquiatra, um psicólogo, ele vai conseguir identificar em você o que é que está acontecendo, né? É muito difícil a gente se autodiagnosticar, né? Se automedicar. Então a gente tem que procurar ajuda. Com certeza, né? Eu até coloco o seguinte, medicar até é fácil, porque muita gente gosta, né? Tudo acho que é um médico, é um psicólogo, uma coisa, mas o problema é tomar o remédio certo. Você não é um profissional para indicar, né, uma medicação, uma terapia adequada, porque senão para o remédio brasileiro nunca vi, né? Eu tô com a dor aqui, isso é isso, eu tomei isso, fiquei bom, aí vai. Não, e as pessoas querem, me dá um remedinho para ansiedade, que tem de gente assim tomando N remédios, e às vezes o que deixou a pessoa ansiosa, né, ela não está conseguindo resolver. Certo. Você pode participar da nossa programação, sim, participar inclusive dessa conversa com a psicóloga Poliana, tá? Hoje falando sobre ansiedade. O WhatsApp é o 996143765, 996143765. E como eu mencionei na abertura, inclusive temos já uma participação, né, que é da Ana Lúcia, lá de Estrela, né? Vamos ouvir o áudio da Ana, então. Bom dia, minha amiga, meu amigo. Nesse exato momento estou ouvindo a sua palestra. Eu gostaria de perguntar a você que eu tenho quase esse problema. É assim, por exemplo, se eu receber um convite de um amigo ou até de um parente meu, pelo exemplo, à noite eu não durmo, eu fico trancada por dentro, eu recebo aquele frio e termino chorando. E a pressão minha sobe, eu fico acordada, não durmo, só pensando naquela viagem, naquele convite que eu recebi. Termino ficando com a boca ressecada, tomo bastante água. Tem vezes que vou diariamente ao banheiro. 2, 3 vezes, 4 vezes, até aquilo passa. Eu gostaria de saber qual é o motivo. Você não está sozinha não, né? Tem muita gente aí nessa situação, tá, Ana? Então, não vou... será que eu sou diferente? Não, tá? Você não está sozinha, é a ansiedade. Obrigada, Ana, pela sua participação. O problema da pessoa que tem um transtorno de ansiedade é que ela sofre muito por antecipação, né? E com isso ela fica focada no problema, né? E não foca na solução desse problema, né? Você me falou aí o exemplo de quando recebe uma ligação que vai resolver algo no outro dia ou que vai viajar. Você foca tanto no problema que o seu corpo, ele absorve isso de uma forma negativa. Você diz que vai várias vezes no banheiro, que a boca resseca, que perde o sono, né? E assim, a insônia, ela tem 3 fases. Tem aquela insônia que você tenta dormir e não consegue. Tem aquela insônia que você fica dormindo e acorda várias vezes na noite. E tem aquela insônia que você acorda antes
da hora que era para você acordar, você dormiu menos. Então isso vai deixar a gente muito mal. E todas essas coisas que você me falou, Ana, que acontece com você tem consciência, né? Mas infelizmente você não tem controle, né, sobre isso. Você não sabe por que está assim, o que é que está acontecendo. Eu só digo uma coisa, Ana, para você: nada é do nada, né? Você não vai dormir assim e acorda assim, né? Já tem algum tempo que isso está acontecendo com você e está tomando uma proporção cada vez maior, né? Está deixando você muito mal, tanto fisicamente como emocionalmente. Eu aconselho você a ir à UBS mais próxima da sua casa, né? Falar com o seu médico, né? Procurar uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica, se for o caso, e aceitar que tem algo errado, né? E que se eu não conseguir, né, a cura desse meu transtorno de ansiedade, pelo menos que eu aprenda a conviver com ele, né, a evitar certas situações, né, que me deixam ansiosa. E assim, ansiedade, ela é nossa, né? Igual um cachorro. O cachorro é nosso. O que é que eu faço com o cachorro? Eu tento adestrá-lo para que eu consiga viver em harmonia com esse cachorro dentro da minha casa, né? Então é isso que a gente vai fazer com nossa ansiedade. A gente vai tentar adestrá-la, controlá-la, né? Sabendo sempre que todo ser humano ele fica ansioso, né? Só que quando isso toma conta da nossa vida, quando isso se generaliza e a gente perde o controle, aí sim se torna um transtorno de ansiedade. Eu vejo muito as pessoas dizendo: eu tô ansiosa, eu tô com um transtorno de ansiedade, e às vezes é uma ansiedade momentânea, né? Eu tô com depressão, eu tô com síndrome do pânico. Às vezes é uma tristeza momentânea, né? Uma ansiedade, um transtorno de ansiedade realmente é um problema muito sério. Só sabe quem passa, né? Não controlar suas emoções, não controlar o que o seu corpo tá respondendo para você. Procure ajuda. Às vezes pode ser situações ou momentos que aconteceram na nossa vida, né? E o corpo está respondendo isso em forma de ansiedade. Com certeza. E como ela mencionou, né? Às vezes é a expectativa, olha, eita, eu vou viajar, vou visitar um parente amanhã, e você fica tão feliz, aquilo vai ser uma coisa boa. Mas aí ao mesmo tempo fica, e aí? Que se acontecer alguma coisa errada, se eu perder se vai de ônibus, e se eu perder o horário do ônibus, e se eu perder o horário do avião, eu tenho que chegar no aeroporto 1 hora antes, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. Ou seja, né, o seu inconsciente já fica botando, olha, a coisa é muito boa, mas e se eu perder essa coisa, né? Se eu não conseguir viajar, se eu não chegar na hora? O ansioso, ele foca num problema. Um ponto negativo. Ele não foca na solução do problema ou em algo positivo. Não é que ele seja uma pessoa ruim, né? Ou só pense em coisas depreciativas. Não, é porque ele foca só no problema, né? E às vezes ele fica querendo dormir, procurando soluções, mas não encontra, fica rodando que nem uma barata tonta às vezes dentro de casa para procurar respostas para algo, não encontra, e isso deixa ele mais ansioso ainda, né? Mais ansioso ainda. Ou seja, às vezes a coisa é boa, mas ele fica procurando um ponto negativo. Eu vou viajar. Aí aquela história, eu vou de carro, e se acontecer um acidente? Né? Ou seja, então eu não vou. Mas a viagem vai ser boa, né? Mas e o acidente? Qual é a possibilidade? Existe, mas é pequena. O que as pessoas vão achar da minha roupa? O que as pessoas vão achar do meu cabelo? Eu não vou conseguir me divertir. Fulano vai estar lá. Fica botando muito si e não vive, né? E não vive. E não, mas sempre eu menciono isso porque, olha, em todo local tem muita gente que tem ainda esse pensamento. Psicólogo, psiquiatra, eu não estou doido ainda para poder chegar a esse ponto, né? Ainda existem esses mitos. Eu digo isso que existe lá em Maceió, existe em São Paulo, nos grandes centros, ou até mesmo em outros países. Imagine, né, no interior, né, principalmente Palmeira dos Índios. Imagina quem está ouvindo a gente no interior aqui de Palmeira dos Índios, no sítiozinho, né, que está sofrendo esse transtorno. Mas imagina se a vizinha que souber que eu estou nesse transtorno de ansiedade, vão falar, vão dizer que eu estou louca. Marcos, existe preconceito da profissão até entre os próprios psicólogos,
que evitam procurar ajuda com outros profissionais, né? Tanto de psicologia como de psiquiatria. E assim, eu sempre gosto de dizer que nós psicólogos, nós não somos donos da verdade, nós não sabemos de tudo, nós também estamos à mercê de adoecer emocionalmente, igual a todo mundo. Eu quero dar um exemplo aqui pessoal meu, que eu já sofri de transtorno de ansiedade. Eu faço sim acompanhamento psicológico desde então, e desde criança a minha ansiedade não era comum à das pessoas, eu não sabia que era ansiedade. Eu não ficava com psoríase, não ficava com taquicardia, eu não tinha insônia, eu não ficava com aquelas borboletas no estômago. O que acontecia comigo? A minha boca enchia d'água, igual a gestante. Eu começava a cuspir e ficava com dores no estômago. Aí eu pensava, é uma verme de qualidade isso. Desde criança que eu tenho isso. Aí depois de uns 3 dias eu ficava boa e isso me dava umas 3 vezes no ano. Até que uns 3 anos atrás eu disse, vou procurar um médico para ver que verme é essa. Me consultei com um médico, ele mandou fazer aquela endoscopia, que é o exame da borracha, mandou fazer uma ultrassom do abdômen total, mandou fazer vários exames. E ele dizendo, Poliana, eu sei o que é que está acontecendo com você, mas eu vou esperar o resultado dos exames. Chegou o resultado dos exames, não deu nada. Não deu nada. Aí ele, você tá com transtorno de ansiedade. Isso aqui são sinais claros de que você tá muito ansiosa. Eu, psicóloga, ansiosa, eu cuido de pessoas que estão ansiosas. Ele, Poliana, você tá com preconceito com você mesmo, né? Você acha que você está à mercê de ter algum problema emocional? Aí eu, eita, poxa. Aí eu falo para os meus pacientes que eles têm que primeiro aceitar que estão com algo, né, e procurar ajuda. Então, tem que começar por mim. E eu procurei ajuda, né? Eu procurei um médico primeiro, depois procurei a ajuda profissional, ajuda psicológica. E desde então, né, eu venho me cuidando e não tive mais crises de ansiedade. E se eu tiver, eu vou saber quais são os motivos que estão me deixando ansiosa. Né? É bom quando você coloca isso, né? Eu colocando o exemplo você, porque para muita gente que escuta a gente, olha, não, a psicóloga não tem problema nenhum, né? O Marcos Vasconcelos, jamais você vai pensar que o Marcos Vasconcelos tem problema como eu. Olha, temos sim problemas, e às vezes até mais um pouquinho do que você. O que a gente não deixa é justamente esse problema influenciar no que a gente está fazendo aqui. Né? Então, que você assiste um repórter na televisão, está aparecendo um ator, uma atriz, olha, não tem problema, está muito bem. Né? Eles têm problemas de se brincar com problemas mais sérios do que você. Aquela história, muita gente vê a gente na área da comunicação no pedestal, tá lá em cima, olha, essa pessoa não tem problema financeiro, essa pessoa não tem problema emocional, não tem problema nenhum, né? E a gente tem, e muitos têm, não tem só fantasmas, né? Tem um conjunto de fantasmas. Às vezes a forma como a gente se porta na vida, uma dificuldade que a gente tem de se impor, uma dificuldade que a gente tem de dizer não, a gente acaba engolindo muitos sapos, e isso gera dentro da gente um adoecimento, né? Uma ansiedade. Várias coisas podem levar uma pessoa a desenvolver um transtorno ansioso, né? Várias coisas. Às vezes é a forma como a gente se relaciona com as pessoas, é a forma como a gente vê o mundo, né? Um transtorno de ansiedade, assim como qualquer outra doença física ou emocional, ela pode sim ser tratada, a pessoa pode sim ser curada, ou se for algo que não tiver cura, pelo menos você aprenda a conviver com isso, tem tratamento. O que a gente não pode, que eu sempre falo para os meus pacientes, é viver dependente da medicação, porque às vezes alguns pacientes sabem as causas que estão lhe deixando ansiosas, né, com transtorno de ansiedade, mas elas preferem focar na medicação do que enfrentar o problema, né? É menos doloroso para eles ficarem dependentes da medicação do que se impor na vida, do que falar com certas pessoas, né, do que trocar de trabalho.
E eu já escutei muito, gente da alta sociedade, né? Dinheiro sobrando, e eu tenho um problema, às vezes, quando eu chego em casa à noite, eu fico um pouco ansiosa, o sono não vem, eu tomo aquele remedinho, e vou dormir, sossego. Ou seja, ela está tão dependente que o próprio inconsciente dela diz, olha, você só dorme bem se tomar o remédio, se não tomar você não consegue dormir. Então ela está burlando, né? Está procurando, está mascarando ao invés de procurar e tratar justamente o problema dela, não, ela está mascarando esse problema. Justamente. Né? E assim, eu vejo realmente, muitas pessoas com transtorno de ansiedade, com transtorno do pânico, e que não aceitam que está com algum problema, né, que acham que isso é normal, né, que não está precisando de ajuda, com vergonha, né, às vezes de dar o braço a ceder, ou de achar que as pessoas vão achar que elas estão ficando loucas, né, e de repente essa pessoa já está com um transtorno do pânico tão elevado, né, que é um dos topos da doença da ansiedade, né, transtorno de ansiedade é o transtorno do pânico, que essa pessoa não sai mais de casa, fica com medo de tudo, né, começa a ver coisas, né, acha que todo mundo está contra ela, né, às vezes começa um grãozinho de areia, se torna uma praia. Com certeza. Problema. E outra coisa, você que está ouvindo aí, agora eu vou para o psicólogo, né? Ele vai resolver o meu problema. Não. O psicólogo não tem essa varinha de condão para dizer, olha, seu problema, né? Vai para lá e tocar na varinha e desaparecer. Se tivesse esse poder, eu estava rica, milionária. Nem o profissional, né? Ele vai dar o caminho e quem vai resolver o problema é você mesmo. Né? É a própria pessoa. Então, por isso que cada um é cada um. Não existe um tratamento para um servir para o Márcio, servir para o Marcos. Cada um tem um probleminha diferente e cada um vai procurar aquela melhor forma de resolver o problema. Isso. Não é a Poliana que vai resolver o problema, nem do Marcos, nem do Márcio, nem da Maria. Isso. As pessoas acham que vão para o psicólogo uma vez e que a gente vai dizer a palavrinha mágica e ela vai sair de lá curada, né? Ou depositam na gente toda a responsabilidade, né, de cura. E não é assim, né? Um processo terapêutico é uma via de mão dupla, né? Depende de mim enquanto profissional, mas depende de você também. Querendo ou não, o problema é seu, o problema não é do psicólogo, né? Ele está lá para tentar ajudar você, mostrar o leque de possibilidades, mas no final das contas, a escolha é sua, né? Eu não vou lá para transferir o problema para Poliana. Olha, Poliana, eu tô com um monte de neuro aqui, toma, fica com ela que eu vou sair daqui do seu consultório tranquilo agora. Nenhum médico cura um paciente, o paciente cura através dele, né, de tentar melhorar, tentar procurar ajuda. Nenhum engenheiro vai fazer uma obra sozinho, ele precisa que o dono o contrate, ele precisa dos serventes, ele precisa do mestre de obras, né, para que o negócio ande. Nenhum advogado vai resolver uma causa sozinha, né, por você tem que estar lá ajudando ele. Com certeza. Porta de entrada para o atendimento, porque eu não tenho dinheiro para fazer o tratamento, né, a particular, a minha terapia, então eu posso procurar a unidade básica de saúde mais próxima da minha casa. Com certeza. Eu acho que aqui no município nós temos mais de 27 UBSs. Todas estão cobertas com psicólogos, né? Além dos outros setores, CREA, CRAS, CAPS, temos os psicólogos particulares também, né, no município, mas como eu sempre falo, o SUS é para todo mundo, né? Se você não cuidar da sua saúde, quem é que vai? Né? Se você não se preocupar com você, quem é que vai? Prevenir é melhor do que remediar. E as pessoas dizem muito, Marcos, só para finalizar, que a ansiedade é o mal do século. Todo mundo está ansioso e aceitar isso como normal, né? Não é, né? Não é algo para ser aceitado como normal. Não é porque que as pessoas estão adoecendo mais, né, que eu estou ansiosa. Não, é para ter um sinal de alerta, porque as pessoas estão falando mais sobre isso, as pessoas estão procurando mais um tratamento sobre isso, né? Então está caindo o véu da vergonha, né? E sim, eu vou procurar ajuda, né?
para viver muito bem, né? Viver feliz, que é o que a gente tem que estar fazer. Afinal de contas, a vida é tão curta, né? E a gente não aproveitar o momento, passou, depois é ficar se lamentando. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo outro? E a vida passou. Eu vejo também um transtorno de ansiedade muito comum, o da alimentação, né? Os transtornos alimentares. Eu, quando estou preocupado, eu como feito um bicho. Menina, a gente tem fastio. Isso. O meu apetite, ele abre. Muita gente que está hoje acima do peso está por questões emocionais, que desconta na comida, né? Alguma frustração, algum anseio, alguma lacuna que está faltando na vida dela, ela tenta preencher com alimentação e isso vira algo compulsivo. Né? E a gente vê que o que está mais ligado com essas compulsões alimentares é a ansiedade. Né? Então não adianta você procurar só algum nutricionista ou fazer aquelas dietas mirabolantes se você não cuidar da sua cabeça. Uma pessoa, quando vai fazer, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, ela tem que fazer 2 anos de acompanhamento psicológico. Porque enquanto ela não resolver essa compulsão alimentar dela, ela vai estar com o estômago reduzido, mas a vontade de comer, como é emocional, vai estar grande. Aquela velha história, está comendo com os olhos. Mais do que a vontade, né? Mais do que necessita. Ok, então, Poliana, eu sei que o horário, né? O nosso horário aqui é bem... E dá pra gente conversar muito mais tempo. Mas aí, nosso encontro sempre aqui, olha, o nosso espaço comportamento, sempre a Poliana vai estar por aqui, ou alguém, né? Também um profissional da área, um psicólogo também vai vir para cá conversar com a gente para alertar, né? Justamente sobre os comportamentos, né? O que a gente acha às vezes que é normal, mas que às vezes não é tão normal e ao invés de ajudar, dificulta ainda mais, atrasa, complica muito mais a vida da gente, principalmente no comportamento com as pessoas, né? A gente vive em sociedade, então é legal a gente saber conhecer o próprio, saber as limitações e saber os próprios problemas, né? Olha, não é esconder meus problemas, é saber esse meu problema. Só para finalizar, as pessoas me perguntam muito, como é que eu faço, né, para aprender a lidar com essa ansiedade? Se conheça, né? Aceite que você está com um problema, né? Procure sempre coisas que lhe deixam bem, que lhe relaxa. Às vezes é uma música, às vezes é uma respiração diafragmática, às vezes é estar com um animalzinho de estimação, né? Sempre observe quando você estiver com a língua travada no céu da boca, estiver com os ombros tensos, isso aqui duro, tudo né? duro, a nuca tá dura. Chama alguém para fazer uma massagem, converse sempre com alguém, com o que está acontecendo com você, né? Atividade física, uma caminhada de graça e salva vidas. 0800, né? Subir ali o Cristo é bom demais. Né? Libera realmente os hormônios de adrenalina e endorfina que são responsáveis pela nossa sensação de bem-estar, né? De dever cumprido, realmente funciona, né? Foque na sua alimentação, né? Não precisa comprar nada caro, minha gente. Comer saudável, comer cuscuz, comer batata, comer ovo, comer macaxeira. E isso também nos faz bem. Né? Tá com pessoas que nos fazem bem, né? Nos ajuda bastante a passar por isso, por essa barra. Que tem as pessoas tóxicas, né? Ao invés de ajudar, que é que deixou a gente ansioso, né? Pois tá bem, bom, 3 horas a gente fica aqui se for falar sobre isso. Com certeza. Mas aí vamos marcar mais à frente, né? Com Temos certeza. o nosso quadro aí, a gente vai marcar, vai ser um dia fixo, né? Pode alterar uma vez ou outra. Espaço comportamento. Nosso espaço comportamento. Tá bom, então. Quer acrescentar mais alguma coisa, Poliana? Os ouvintes, se quiserem sugerir temas, né, para os próximos momentos, podem deixar aqui. A gente sempre vai deixar o espaço para as perguntas. Me sigam nas minhas redes sociais, Psi Poliana Barros. Hoje vai ter live lá no Instagram sobre suicídio com outros profissionais também. Setembro aí, estamos vivendo setembro ainda. Isso. Procurem, né, as UBSs, né, falem com os agentes de saúde, com os enfermeiros, com os médicos, né, procure ajuda, né, de qualquer forma, né, a sua vida importa. Com certeza. Muito obrigado aí por sua participação, Poliana, tá? E qualquer coisa pode contar com a gente. Nosso quadro Espaço Comportamento, a conversa com a Poliana, e hoje
assunto foi ansiedade. Como ela mesma sugeriu, olha, eu queria que a Poliana abordasse no próximo encontro determinado assunto, né? Então fique à vontade, manda pra gente pelo WhatsApp 996143765, 996143765. Eu vou deixar aqui também o meu número no ar, tá? Se alguém quiser entrar em contato comigo, é o 999861156. Deixa eu repete aí então. 999861156. E haja 9, né? 999, o que mais, rapaz? 861156. 99986. Isso. Sim. 1156. 1156. Pronto. São 3 noves, aí 861156. Isso. Tá bom então. Até a próxima semana. Tá bom. Tudo de bom. O que é, Márcio, hein? Hein? Ah, intervalo, que ele fica balançando a cabeça ali, que só aquela catengazinha, e eu fico entendendo o que ele gente quer, boa, né? minha gente. Tá bom, então. Vamos ao nosso intervalo e daqui a pouquinho eu retorno com mais informações. Jornal